Olá, meu nome é Laura de Paiva Santos, sou acadêmica do 4º período do curso de Medicina da Universidade Politécnica e Artística do Paraguai, sede Cidade do Leste, e hoje vou falar um pouquinho sobre a doença de lúpus, especificamente o lúpus eritematoso sistêmico, onde explicarei o que é a doença, a sua etiologia, signos e sintomas, diagnóstico e, por fim, o tratamento atualizado. O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, ou seja, que ocorre quando o sistema imunológico do nosso corpo ataca nossos próprios tecidos e órgãos. Vale ressaltar que a origem do LES ainda não é totalmente conhecida, mas sabe-se que fatores hormonais, genéticos e ambientais estão envolvidos no desencadeamento da doença, que pode sim acometer múltiplos órgãos de forma rápida, lenta e progressiva, que vai variar com as fases de atividade e de remissão. Por fim, é importante a gente falar que a doença de lúpus ela não é contagiosa e não pode ser transmitida de um indivíduo a outro. Existem 4 tipos de lúpus. O primeiro é o lúpus sistêmico, que acomete diversos órgãos do organismo, como pele, articulações, sistema nervoso, pleura, rins e pulmão. É o mais comum e o que pode se manifestar de forma mais grave. Já o lúpus discoide é uma doença que acomete exclusivamente a nossa pele. As lesões geralmente são arredondadas, avermelhadas e descamativas, sendo encontradas principalmente no rosto, couro cabeludo, região cervical e tronco. O lúpus neonatal é o tipo mais raro da doença. Ocorre durante a gravidez devido à passagem de anticorpos da mãe para a criança através da placenta. É uma condição autoimune que pode sim acarretar o surgimento de lesões cutâneas, fotossensíveis, alterações hepáticas, hematológicas ou até mesmo cardíacas no feto ou no recém-nascido. Por fim, temos o lúpus induzido por drogas. Esse é o tipo de lúpus idiopático, ou seja, está relacionado à exposição contínua de fármacos, como, por exemplo, a hidrolazina. Acontece quando há o desenvolvimento de sintomas parecidos ao do lúpus eritematoso sistêmico, temporariamente relacionado à exposição a essas drogas. Os sinais costumam desaparecer quando finaliza o uso ou tratamento com tais substâncias. Sobre a predisposição genética, sabe-se que existe uma alta concordância de LES em gêmeos monozigóticos e que 5 a 12% dos parentes de pacientes com lúpus podem vir desenvolver a doença. A predisposição genética está associada com o complexo do antígeno leucocitário humano, HLA, e a deficiência de alguns genes de componentes do complemento, certos alelos do receptor FC e do polimorfismo do promotor do gene de interleucina 10, ou IL-10. Já sobre os fatores hormonais, sabe-se que é uma doença mais comum em mulheres e em idade fértil. Isso ocorre porque a cada 9 mulheres portadoras do lúpus, existe um homem com a doença. Isso ocorre porque os hormônios femininos estimulam timócitos, CD4+, CD8+, células B, macrófagos e a liberação de algumas citocinas e a expressão do antígeno leucocitário humano e de moléculas de adesão. Os níveis séricos de DEA podem ser reduzidos em pacientes com LES e foram descritas hiperproplaquemia de algumas anomalias do eixo hipotálamo-hipófise adrenal nesses pacientes. Já sobre os fatores ambientais, eles podem desencadear episódios da doença ou induzir o lupus-like. A luz ultravioleta pode sim desencadear atividades em alguns pacientes. Por fim, vou falar das alterações imunológicas da doença de lúpus. Vale lembrar que o LES é uma doença com alteração na regulação imune. Os pacientes afetados desenvolvem uma resposta autoimune contra antígenos próprios. As alterações imunes encontradas no LES são diminuição das células T citotóxicas e células T supressoras, que normalmente inibem a resposta imunológica. Há o aumento das células T helper ou CD4+, ocorre a ativação policlonal de células B no estágio inicial da doença. A gente também nota o defeito na tolerância da célula B, relacionado a defeito na apoptose, que seria a morte celular programada, e ou deficiência de complemento levado a uma vida prolongada das células B. Ocorre também o defeito nos sinais das células do sistema imunológico, expressado por um aumento da resposta frente ao cálcio, fosforilação de proteína citosólica e fator nuclear capta B, que diminui. Há o aumento da produção de citocinas TH2, e esses múltiplos defeitos provocam uma cascata de eventos que começam com a degradação celular anormal e termina com a produção de autoanticorpos. Como as células se dividem de forma anormal, certos antígenos, especialmente os antígenos nucleares e peptídeos, são processados por células apresentadoras de antígenos. A maioria dos autoanticorpos no LES são dirigidos contra componentes do núcleo da célula e são encontrados em 95% ou mais dos pacientes. São anticorpos antianucleares, ou seja, ANA, que podem ser dirigidos,
contra o DNA, RNA ou contra outras proteínas contidas no complexo de proteínas ácidos nucleicos. Proteínas associadas com RNA citoplasmático também são alvos do autoanticorpos no LEDs. Em geral, essas moléculas nucleares e citoplasmáticas participam de importantes funções celulares, incluindo armazenamento de material genético, divisão celular, regulação da expressão gênica, a transcrição do RNA e o processamento do RNA. É importante mencionar que nem todos os autoanticorpos causam doença. Os principais sintomas do lúpus eritematoso sistêmico são febre, cansaço e fadiga constante, mal-estar. O surgimento de lesões na pele ocorre em até 80% dos casos, que geralmente são manchas avermelhadas nas maçãs do rosto e no dorso do nariz, que são conhecidas como lesões asa de borboleta, lesões por fotossensibilidade, que ocorre devido à sensibilidade desproporcional à luz solar, sintomas articulares acompanhados de dor, com ou sem inchaço, envolvendo principalmente a junta das mãos, punhos, joelhos e pés, inflamação das membranas que recobrem o pulmão, a pleurite e o coração, pericardite, resultando em dor ao respirar, tosse seca, falta de ar e dor no peito. Acometimento renal, a nefrite. Geralmente, 50% dos pacientes têm essa complicação, que pode evoluir para um quadro mais grave, com pressão alta, inchaço nas pernas, urina espumosa e com sangue. Quando não tratada rapidamente e adequadamente, ela pode evoluir para uma insuficiência renal e pode ser necessário até realizar diálise ou transplante renal. E existe também as alterações neuropsiquiátricas, associadas a convulsões, acidente vascular encefálico, alterações de humor ou comportamento, a psicoses, depressão e alteração dos nervos periféricos e da medula espinhal. E, por fim, temos os sintomas hematológicos, as modificações nas células do sangue, que ocorrem devido aos anticorpos contra estas células, causando sua destruição. Deste modo, se os anticorpos forem contra os glóbulos vermelhos, as hemácias, glóbulos brancos e ou plaquetas, haverá anemia leucopênia ou linfopênia ou plaquetopênia. O diagnóstico do LES deve ser realizado por um médico através da anamnese da história clínica do paciente com a presença de sinais e sintomas sugestivos, exame físico e exames laboratoriais. A presença do FAM, fator ou anticorpo antinuclear, embora não seja exclusivo da doença, quando positivo em títulos elevados em uma pessoa com sinais e sintomas característicos, permite o profissional diagnosticá-lo com LES. Outros testes laboratoriais que confirmam a suspeita diagnóstica é a presença de anticorpos anti-SM e anti-DNA, que são específicos para a doença, assim como o consumo de frações do complemento C3 e C4. Embora não haja cura para o lúpus, os tratamentos atuais procuram melhorar a qualidade de vida pelo controle dos sintomas e pela diminuição das crises desses pacientes. E isso começa com simples modificação no estilo de vida, incluindo uma atividade física, uma dieta e a proteção contra o sol. Outras medidas de controle da doença incluem o tratamento medicamentoso, que deve ser, ressalto, de forma individualizada para cada paciente, e isso dependerá dos órgãos ou sistemas acometidos e da gravidade desses acometimentos. Normalmente se utiliza corticoides, antimaláricos como a cloroquina e anti-inflamatórios. Em casos mais severos, necessitam de drogas mais pesadas, como o mofetil e o próprio corticoide em doses elevadíssimas. Em 2011, a gente teve uma vitória que foi aprovada mais uma droga para o lúpus, chamada Benista. Este medicamento, na verdade, é um anticorpo sintético contra os nossos linfócitos B, que são as células de defesa que produzem os autoanticorpos do lúpus. O Benista, ele deve ser usado em conjunto com as atuais drogas para reduzir a atividade da doença e o número de recaídas.